Fala, Bylearner, tudo bem com você? Bom, para você que já programa em Python, ou você que está começando agora, você já conhece o Jupyter? O Jupyter Notebook é a forma mais fácil e organizada para codar ou demonstrar um passo a passo de algum código, por exemplo, um tutorial ou uma aula. Ele é uma aplicação 100% open source, que possibilita a criação de documentos que podem ser facilmente compartilhados, tanto para quem usa o Jupyter quanto para quem não o utiliza. Além disso, também possui vários métodos e funções que auxiliam a demonstrar o que está acontecendo no código, como por exemplo calcular a performance de duas redes neurais diferentes. O site oficial mostra as principais formas de utilizar, que são elas: limpeza de dados e transformação deles, simulação numérica, modelos estatísticos, visualização de dados, machine learning e muito mais. Bom, vamos parar de enrolação e vamos colocar a mão no código. Bom, para a gente poder instalar o Jupyter no nosso computador, nós iremos precisar de três coisas básicas: o interpretador Python, o gerenciador de pacotes pip e a Virtual Env. E para a gente ver se está tudo instalado em nosso computador e para ver também se está instalada as versões mais recentes, vamos utilizar os seguintes comandos: Python-v, para a gente poder ver a versão do Python, que no meu caso é a 373, pip-v, para poder ver a versão do pip, que no meu caso é 19.11, e do Virtual Env, vou utilizar o Gash Virtual Env Version, que nesse caso em específico é uma adaptação do Virtual Env para o PowerShell. Então ele me disponibiliza este comando. Mas para ver a versão do Virtual Env dentro do seu shell preferido, por favor consulte a documentação. Nesse caso estou utilizando a versão 0.2.0. Bom, agora vamos criar uma Virtual Env para o Jupyter. Para isso, vamos utilizar o comando mkvirtual env Jupyter. Bom, depois de tudo feito, ele vai aparecer essa mensagem de sucesso. No caso, ele conseguiu criar o nosso ambiente de desenvolvimento virtualizado, tá? Bom, agora vamos instalar o Jupyter em si. Tá? Para isso, vamos utilizar o gerenciador de pacotes pip, vamos dar um pip install. E para isso, ele vai instalar toda a cadeia de dependências que o Jupyter necessita para ele funcionar. Bom, após feita a instalação, a gente vai criar uma pasta para poder armazenar os arquivos que o Jupyter irá criar para a gente. Então, para isso, vou dar um mkdir para a pasta de Jupyter. Vou acessar ela. Beleza, depois de eu ter feito tudo isso, eu vou inicializar o Jupyter. Para isso, vou digitar o comando Jupyter notebook. Que esse comando ele vai inicializar o Jupyter e já vai abrir ele no meu navegador web. Bom, depois que ele abrir no meu navegador web, eu vou ter essa telinha dele. A tela dele é bem simples de ser utilizada, tá? Não tem nenhuma dificuldade nisso. Então aqui eu tenho todos os meus arquivos, que no caso é o meu diretório. Esse diretório ele é referente ao diretório em que eu inicializei ele com esse comando aqui, com o Jupyter Notebook. No caso foi dentro dessa pastinha que eu criei agora. Então por isso que ele não tem nenhuma lista, ou no caso nenhum arquivo para ser exibido aqui. Então se eu tivesse algum arquivo sendo executado, no caso algum terminal ou algum notebook mesmo sendo executado, ele apareceria dentro dessa pastinha running. E essa parte de clusters aí seria uma outra parte mais avançada de Jupyter que a gente pode abordar em um vídeo futuro, beleza? Mas para princípio, vamos criar um documento Jupyter em branco mesmo, para a gente poder ir trabalhando, fazendo algumas coisinhas básicas com ele. Bom, para isso, a gente vai vir aqui no menuzinho New,
notebook Python 3. Bom, após nós criarmos o primeiro documento Jupyter Python 3, essa é a carinha dele. Uma carinha bem simples, igual o Jupyter é. Bom, aqui em cima nós conseguimos digitar o nome do nosso notebook, tá? E no caso eu vou colocar aqui como exemplo 01. Então aqui logo abaixo nós temos um pequeno menu, onde nós podemos fazer algumas alterações no nosso arquivo. No caso a gente pode criar um novo notebook, abrir um notebook, no caso fazer o download desse notebook dentro dessas extensões que nós temos aqui. No caso nós podemos imprimir, pode fazer uma cópia, salvar, coisas assim. Aqui na parte de edição, a gente pode fazer toda uma parte de edição, tanto na parte de notebook quanto na parte de células, que são todas essas linhas de código que a gente vai colocar aqui, logo em seguida. A parte de visualização, que a gente pode melhorar um pouquinho mais a visibilidade do nosso notebook Python, tá? A parte de inserção, a gente pode inserir células, né? A gente insere mais células por aqui. A gente pode fazer alterações direto na célula, caso alterando o tipo dela. A gente pode rodar a célula, uma célula específica, uma célula a partir dela todas as baixo ou a partir dela todas acima, coisas assim. Nós temos também a parte de kernel, que a parte de kernel é a parte mais importante do Jupyter, que nós podemos ter, por exemplo, vários kernels rodando dentro do Jupyter. Como, por exemplo, a gente pode ter uma execução de Python 3, uma execução de Python 2, uma execução de F# e outras linguagens de script. A gente pode ter todas rodando dentro do Jupyter. Basta a gente configurar isso, que isso daí a gente pode abordar em um vídeo mais futuro. A parte de widgets, que a gente pode, por exemplo, criar um widget e colocar aqui para poder melhorar a experiência, no caso a nossa experiência de utilização com o Jupyter. Nós podemos também importar algum widget pronto na internet, tá? Aqui. E a parte de help, que é toda a parte de documentação que nós temos, tá? Então, e logo abaixo disso a gente tem um botãozinho de salvar. A gente pode criar mais uma linha, né? No caso mais uma célula por aqui também. Fazer o cut dessa, no caso tipo assim, recortar essa célula para poder colar em outro lugar, fazer uma cópia, colar. A gente pode navegar entre as células por aqui também. A gente pode executar uma célula, pausar a execução da célula. Então, no caso do kernel, nós podemos reiniciar o kernel, passar para frente a execução, alterar o tipo da célula. Aqui que nós temos a parte de código, que é onde você vai digitar todo o seu código aqui. Você pode fazer a parte de markdown, você pode fazer a parte de título dele. Tá? Caso você queira fazer alguma documentação um pouquinho mais explicada, você consegue fazer por aqui, tá? Então, para começar, então vamos fazer assim, ó. Vamos colocar um título aqui e vou colocar assim: calculando a soma de dois números, por exemplo, tá? E nessa linha de baixo, como é lá uma linha de código, então eu vou colocar um código Python nele, tá? Então, no caso eu vou ter uma variável x que vai ter um valor 2, uma variável y de valor 2 também. E agora eu vou pedir para ele printar para mim o valor de x mais y, tá? E para isso eu vou clicar aqui no botão Run. Então você viu que ele já executou o meu código Python e já exibiu o resultado dele aqui embaixo, tá? Bom, e agora para outro exemplo, eu vou utilizar aqui, no caso eu vou colocar uma variável z, tá? Eu vou fazer ele assim. O z, ele vai receber o valor de x vezes y. E depois vou printar o valor de z aqui embaixo, tá? Então vou dar um run aqui, então ele vai me dar o valor de 4. Isso daqui também mostra que, por exemplo, eu consigo reutilizar as variáveis de outras células. Então, no caso, a variável x e y foram declaradas aqui na primeira célula. Na segunda, eu estou reutilizando elas
para poder dar o valor de Z. E para confirmar isso, eu vou fazer um print aqui de, por exemplo, Z menos 1. Então eu vou pegar o valor de Z e subtrair 1. E para isso agora, eu vou dar um run aqui, que no caso ele foi para... ele ficou o mesmo valor, né? Aqui. Então ele executou de novo, e na última ele executou, deu o valor 3, beleza? Então se eu, por exemplo, alterar aqui o valor de 2 para 3 de x, eu vou executar a primeira linha, então o valor mudou para 5, o valor da segunda célula foi para 6, e o valor da última célula ele foi para 5 também, já que 6 menos 1 é 5, beleza? E essa parte de executar ele célula por célula é muito útil, por exemplo, quando você está fazendo mineração de dados. Então, por exemplo, em uma primeira célula você importa todas as bibliotecas que você necessita para o seu projeto. Na segunda linha, por exemplo, você já faz uma requisição HTTP, no caso para o endpoint onde você quer capturar os dados, você já consegue visualizar eles de uma forma bruta. E, por exemplo, na linha de baixo você já consegue fazer uma manipulação desses dados, tipo assim, uma pequena lapidação desses dados e visualizar mais ou menos se já está próximo do que você necessita. E você vai fazendo isso até, por exemplo, você conseguir fazer a execução inteira do seu projeto. E utilizando as células, né, no caso, de estilo Markdown, o estilo de heading e coisas assim, utilizando comentários e tudo mais, você consegue já fazer uma pequena documentação de um passo a passo do que você está fazendo no código. Igual eu comentei no começo, isso daí pode te ajudar muito quando você está dando um curso, uma aula, ou apenas documentando o seu código para que você possa estudar ele posteriormente, ou enviar, por exemplo, para algum amigo seu, para que ele possa analisar esse código, né, de uma forma mais simples. Bom, pessoal, para esse primeiro vídeo, basicamente é isso. A minha ideia era só apresentar o Jupyter para vocês. Caso vocês quiserem mais vídeos sobre Jupyter, sobre Python, sobre algum pacote específico do Python, por favor, deixem aí nos comentários para que eu possa trazer outros vídeos para vocês. Ah, e também não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a Bylearn nas nossas redes sociais. E até a próxima!